Então fala assim, ó, quem pensa prospera. Prosperar é o quê? Crescer. Fala assim, prosperar é crescer. Então se prosperar é crescer, todo mundo tem uma programação natural para crescer, certo? Mas por que não cresce? Porque não pensa, não. A árvore não pensa. Bloqueios. Pode anotar assim, ó. Por causa de bloqueio é certeza. Vamos fazer uma lista das coisas que tem te impedir de prosperar. Bloqueio é certeza. Vamos para o segundo. Hã? Trava e bloqueio é a mesma coisa. Medo é um tipo de bloqueio, tá? Mas é o medo. Nossa, o ambiente. Cara, nunca vi um negócio terrível chamado ambiente. É uma das coisas mais poderosas que faz uma pessoa não prosperar. Vamos fazer um teste? Se você quiser pensar desse jeito, você vai prosperar mais rápido. Olha como que você vai pensar. Eu faço isso até hoje. E vou fazer, acho que até o último dia que eu estiver respirando. Eu sempre comparo tudo que eu quero na lógica com a natureza. Sempre. Então, se eu olho para a natureza e vejo uma árvore, eu falo, vamos testar? Se a árvore tiver um problema com o ambiente. Então, a árvore está num lugar que não tem água. A árvore vai prosperar? Não. Então o ambiente determina muita coisa. Se tiver perto de uma pessoa que está ali, ó, acaba de nascer um fruto, ela já fica arrancando. Vai prosperar a árvore? Impossível, está arrancando um fruto antes do seu tempo. E se eu te falar que tem gente que faz exatamente isso com você? Começa a brotar um negocinho, a pessoa, não, e fica arrancando com a mão. Ou seja, ambiente. Só que aí eu já trouxe o terceiro problema. A pessoa que arranca, anota aí, pessoas. Assim como a natureza, você não vai conseguir prosperar se você tiver problema com gente, com ambiente, com bloqueio. Pablo, mas então quem pensa prospera? A árvore não pensa. Só que aqui está o segredo. Você não é uma árvore. Você é mais potente que uma árvore. Sendo mais potente que uma árvore, o que você tem que fazer? Pensar o porquê que está desse jeito. Certa vez, essa história, eu vou repetir ela 10 milhões de vezes, se for preciso, para resgatar uma alma. O cara que foi instalar uma torneira de 7 mil reais na minha cozinha, ele estava reclamando. Ele foi instalar uma torneira numa casa, eu também fiquei espantado junto com ele, a torneira de 7 mil, porque eu jamais teria autorizado pôr uma torneira de 7 mil na cozinha. E ele estava assim, esses ricos, e eu não tenho essa cara de rico. Eu estava andando na obra, minha vida é obra, não sei se vocês sabem, meu lazer predileto diariamente é uma obra. Eu gosto de ir em obra. Deve estar acontecendo umas 12 agora ao mesmo tempo. Eu adoro obra. Essa semana eu e a Carol estamos comprando uma casa nova. E aí ela fala, me responde, por que estamos fazendo isso? Eu falei, é porque eu não aguento ficar sem um problema. Nós precisamos de um problema. E posso confessar para você, qual que é o problema? Eu fiz essa casa que a gente mora, eu quero realizar a casa e quero arrumar um problema. Uma casa que precisa de reforma, eu vou para essa casa e você já entende o que é esse problema. Você entende o que é esse problema. Você entende o que é esse problema. Chama prosperar isso aí. Confesso que a minha casa é maravilhosa, não tem um detalhe fora do lugar, mas quem pensa faz o quê? Prospera. Vou falar aqui pela primeira vez. Meu vizinho está fazendo uma casa, minha casa era a melhor da rua no condomínio. A melhor da rua. Meu vizinho fez uma casa e vai vender pelo dobro da minha. Minha casa não é a melhor mais, tem que ser vendida, ela está no ápice agora. Não é vaidade, o Pablo agora não tem a melhor casa da rua. É também, claro que é. Mas no fundo não é isso. É que o jogo fez isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso escalar uma casa melhor que a minha, reformar ela e prosperar dá trabalho. Fala com a boca assim, prosperar dá trabalho. Só que se você pensar, você não vai ter uma coisinha chamada apego. O que eu vejo a maioria das pessoas não prosperando? Tal da apego. Então quando esse cara foi lá instalar a torneira, ele falou mal do dono da casa. O dono da casa é eu, estava lá na obra. Só que na hora que ele falou 7 mil, eu fiquei espantado junto com ele. Eu falei, que merda, mano. Quem pagou 7 mil numa merda de uma torneira dessa? E aí conversa vai e vem, ele instalou e eu troquei ideia com ele e falei, cara, você já pensou? Você tinha que vender essa torneira. E não reclamar de estar instalando essa torneira.
Você tinha que pensar o que leva uma pessoa a fabricar uma torneira dessa, o que leva a outra pessoa a comprar uma torneira dessa, por que você não está ganhando com isso? Quem está reclamando não está ganhando, quem está reclamando não está fazendo. E na hora que ele terminou de instalar, ele me agradeceu, ficou todo constrangido. Alguém chegou e falou, tem outra torneira dessa para instalar na outra cozinha. Aí eu pirei. Aí eu também fui e falei para ele, a gente chorou junto. Falei, quem que mexe com um trem desse, né? Sabe o que acontece? Quando eu falo quem pensa prospera, pensa na oportunidade, pensa em... Por que tem gente que faz o que eu não teria coragem de fazer? Por exemplo, às vezes o seu maior desafio de vida hoje é comprar um carro de 50 mil, eu também já vivi esse desafio. Depois o seu maior desafio é um carro de 100. Depois o seu maior desafio é um carro de 200. Os seus pensamentos, eles giram em torno daquilo que você dá conta de fazer. Se você der conta de traduzir isso em letras, coloca assim, ó, minha capacidade de pensamento está ligada à minha capacidade de geração. Os pensamentos, eles não são aleatórios nas cabeças das pessoas, eles são de acordo com a sua capacidade de geração. Hoje eu chamei alguns sócios, o Nes estava junto e outros sócios, Thiago Rocha, o Elieto, eu fui levar eles para me ajudar a escolher a casa. São casas de 40, 50 milhões de reais. Aí eu falo, mas que merda que aconteceu? Eu nunca vou acostumar. Um verdadeiro rico da eternidade nunca vai acostumar com cifra nenhuma. Eu nunca vou acostumar. Pablo, por que você nunca vai acostumar? Eu fico tendo um negócio que chama Day One, o primeiro dia da minha vida. Eu quero pensar desse jeito. E eu todos os dias sou tão desapegado com qualquer tipo de coisa que todos os dias eu estranho o tanto de coisa que eu gerencio, o tanto de coisa que eu sou mordomo do reino, o tanto de coisa que o mundo me chama de dono. Eu acho que pensar bastante no que eu estou te ensinando agora vai te fazer prosperar de verdade. Seja desapegado. A ponto de todo dia falar, nossa, mas que tanto de coisa é essa? E todo dia você reseta o odômetro. O odômetro é aquele marcador que marca a distância, né? Velocímetro marca a velocidade. E tem um monte de gente que fala, vou resetar o velocímetro. Para você resetar o velocímetro, é só desligar o carro. Já viram essa conversa? Vou resetar o velocímetro. Velocímetro é de velocidade. Para resetar um velocímetro, desliga o carro e ele vai para zero. O odômetro marca a quilometragem. Aquele cara teve uma grande oportunidade de começar a pensar. Por que tem gente que compra torneira assim? 7 mil foi uma coisa que mexeu com a minha capacidade de pensamento e estava ligado com a minha capacidade de geração. Posso te falar? Existem torneiras de 50 mil, existem torneiras de 100 mil. E você que está assistindo de casa, você que está aqui, você fala, isso é um absurdo para você que o desafio da sua vida é comprar um carro de 100. A torneira não é seu problema hoje. Isso é para pessoas altamente autorais. Entrei numa casa aqui em Alphaville, certa vez, o cara gastou 18 milhões de dólares na casa. Dá 100 milhões de reais para fazer a casa. As torneiras de 7 mil lá não servem nem para o jardim. E antes você estava achando um absurdo a torneira de 7 mil por causa da sua capacidade de geração, e a sua capacidade de geração mexe com a sua capacidade de pensamento. Por isso que eu falo, quando você começa a pensar, você vai romper mais rápido. Por quê? Porque o pensamento ele tem que continuar fluindo. E eu quero te ensinar algo. Sua mente, ela não pode ser menor que seu crânio. Você vai escrever assim, ó. Mente não pode ser menor que o crânio. Se for, você vai viver pobre até o último dia da sua vida.